Que maravilha, irmãos, nós louvarmos o nome do Senhor, nós reconhecermos a grandeza do Senhor, adorarmos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Esse tem sido um ano tão difícil. Cada dia é um motivo de nós agradecermos ao Senhor pelo seu cuidado, por tudo aquilo que Ele tem feito. E quero lembrar aqui novamente para que você tome cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa situação não mudou em nada. A única coisa que melhorou é que a gente descobriu uma forma de minimizar o risco, que é usando máscara, lavando as mãos, evitando contato. Mas em relação à cura para a Covid-19, nada mudou. Em relação lá em abril, maio, no pico, estamos vendo aí novamente uma reincidência nos números, um aumento nos números, e eu quero lembrar para você ter cuidado, muito cuidado nesse tempo, cuidado com a sua vida e cuidado também com a sua família. Eu quero ver com os irmãos nessa meditação de hoje, quinta-feira, Jó capítulo 42. Jó foi um livro espetacular que nos fala muito do relacionamento de um homem sofrido com Deus. Inclusive eu já preguei uma outra mensagem há uns 2 ou 3 meses atrás sobre esse texto, que diz assim: já lá no final da história, nós vamos ver o que Jó vai falar com o Senhor. E Jó diz assim: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. No domingo, durante a pregação no culto da igreja, eu dei uma muito breve palavra sobre ansiedade, e a gente vai ver que uma das razões da nossa ansiedade é quando a gente perde Deus de vista. E a palavra para nós hoje é essa: não perca o Senhor de vista. Quando nós perdemos o Senhor de vista, então o medo entra no nosso coração, o temor entra no nosso coração, e a ansiedade então faz um estrago na nossa alma, nos leva a pensamentos, a sofrimentos, a angústias, pensamentos de agonia, a angústias, a noites mal dormidas, a problemas de saúde. Isso por quê? Porque nós perdemos o Senhor de vista. Nós deixamos de crer que Ele está controlando a nossa vida, de que Ele está controlando todo o ambiente, e que se nós estamos passando por algum tipo de situação difícil é porque Ele está com a gente. Embora estejamos ali no vale da sombra e da morte, onde Jó passou, Jó vai falar sobre isso, que ele estava no vale da sombra e da morte. Mas o Salmo 23 vai nos garantir isso, de que o Senhor anda conosco, Ele nos pastoreia nos momentos bons e nos momentos da nossa vida também cinzentos. O Senhor sempre estará com você. Querido, não perca isso de vista, como nós vimos na canção aí no louvor: me falte água, me falte o vento, me falte a luz, me falte o sol, só não me falte a presença de Jesus. Jamais perca a fé e a certeza de que nós estamos na presença do Senhor sempre. Ele fez essa promessa para nós e nós andamos sempre na presença do Senhor. E essa angústia que vem no nosso coração por causa da ansiedade, ela também é provocada porque nós achamos que Deus é aquilo que nós achamos que Ele é. Quando na verdade, preste atenção nisso, nós achamos que Deus é aquilo que nós pensamos que Ele é. Então nós temos um pensamento sobre Deus e achamos que Deus, Ele está restrito àquele nosso pensamento ali. Deus não cabe na nossa caixinha, Deus não cabe dentro do quadradinho da nossa mente. Deus extrapola completamente todas as possibilidades.
Deus ele extrapola eternamente as limitações humanas. Nós conhecemos um pouquinho de Deus e isso já é suficiente. Mas nos momentos em que a gente está angustiado, a gente acha que Deus nos abandonou. Por quê? Porque a gente crê, a gente perde a certeza de que o Senhor é onipresente. Talvez Deus tenha outras coisas mais importantes, outras pessoas que estão sofrendo mais do que eu, para poder socorrer, então Deus me deixa de lado. Esse é o nosso pensamento, a nossa lógica, a nossa forma de pensar. Ela não justifica, ela não explica bem a questão de quem é Deus. Deus vai muito além, querido, daquilo que você pensa que Ele é. Ele revela-se um pouco, o necessário para nós, na sua palavra. E Ele se revela também quando Ele vem em carne humana, na pessoa de Jesus. Nós podemos conhecer também ao Senhor, um pouquinho do seu poder, um pouquinho da sua majestade, um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua justiça. Nós somos limitados, mas o Senhor não, o Senhor é eterno. É por isso que Ele diz, eu sou. Eu sou suficiente, eu não preciso de outro, eu não fui criado, eu sou autossuficiente. E nós vamos entender muito claramente isso, porque nós existimos, mas Deus não existe. Deus não existe, Ele é. Simplesmente assim, é assim que Ele se revela a Moisés. Deus não é um Deus que existe, Ele é um Deus que é. Ele é totalmente autossuficiente, poderoso e majestoso. Nós somos limitados, nós não conseguimos enxergar aquilo que está além dos nossos olhos, além da nossa vista. Por isso que a fé prolonga a nossa visão, a fé nos faz enxergar mais longe. É por isso que é importante que a gente possa alimentar a nossa fé todos os dias através da palavra do Senhor, através da oração, para que a gente não tenha a visão aqui reduzida. Nós, humanamente falando, os olhos humanos não conseguem discernir absolutamente nada que vá além da linha da nossa visão. Mas os olhos da fé nos levam muito mais longe, muito mais distante. Nós, na verdade, em relação ao Senhor, nós sabemos muito pouco. E o muito pouco que nós sabemos é o suficiente. Deus se revela para nós de uma forma maravilhosa. O texto que nós vamos ver aqui em Jó, o livro todo, você sabe muito bem, Jó, ele vive tragédias duríssimas. Ele entra, ele estava bem, a família estava bem, era um homem cheio de posses, mas de repente ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos e ele também vai perder a sua saúde. E para melhorar ainda a situação, tem uma mulher que não o ajuda, tem 3 amigos que não ajudam, e no final aparece mais um também que vai massacrar mais ainda Jó. Então Jó vive um tempo de tragédia, um tempo muito difícil, talvez pouco vivido por outros seres humanos. Ele é acusado pelos seus amigos que não acreditavam que ele estava sofrendo sendo justo, mas que pelo aquilo que eles viam que Jó estava sofrendo, ele tinha que ter cometido algum pecado. Eles não aceitavam, era a teologia deles, que o sofrimento não vem para as pessoas boas. A ideia deles era essa naquele tempo. Por isso que eles apertam Jó, por isso que eles acusam Jó. Confessa, rapaz, o que você fez, porque Deus não trata ninguém dessa forma. E na teologia de Jó, na cabeça dele, Deus estava em contenda contra ele, Deus o estava corrigindo, talvez, ou Deus estava em guerra, talvez uma guerra que ele não sabia nem as razões, os motivos daquela guerra,
mas na cabeça de Jó, tudo aquilo que estava acontecendo com ele vinha de Deus, era Deus que estava realizando aquilo. E nós vamos ver que Jó, ele não conseguia enxergar o quadro todo. Jó, ele não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e ele achava que era só uma questão circunstancial, quando na verdade era uma questão espiritual. Deus havia feito, com licença da expressão, uma aposta com Satanás a respeito de Jó. E Deus colocou todas as fichas em Jó. Você vai ver lá no capítulo 1, como que Deus aposta em Jó. Então Jó não entendia bem o que estava acontecendo, assim nós também não entendemos muita coisa que está acontecendo ao nosso redor, o que Deus está fazendo e como Deus está trabalhando nas questões que estão fora da nossa visão humana. Mas a nossa visão espiritual sempre vai nos levar ao fato de que Deus está trabalhando em alguma área da nossa vida, ou Deus está usando a nossa vida para levar a sua vontade a outras pessoas, ou para abençoar de alguma forma outras pessoas com a experiência trágica que nós estamos vivendo. Deus pode usar isso, isso não vem de Deus, embora Deus tenha permitido na vida de Jó, mas a razão daquilo ali era uma ação de Satanás oprimindo a Jó. Mas Deus vai fazer uma grande obra na vida de Jó, porque ele foi temente, ele foi fiel até o fim. Ele vai amaldiçoar inclusive a sua vida, a sua existência. O dia que ele nasceu, ele vai dizer que esse dia se transforme em trevas, mas em momento algum ele vai falar acusações, vai apresentar acusações contra o Senhor, embora na sua mente, no seu entendimento, era Deus que estava fazendo aquilo com ele. Não era Deus que estava fazendo, era Satanás que estava fazendo, mas Deus estava presente. Sempre que Deus permite que Satanás faça alguma coisa na nossa vida, isso aí é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento, ou para nos abençoar, ou para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, mas Deus está sempre com a gente, controlando as ações de Satanás. Deus disse para Satanás: vai lá e toque em tudo aquilo que ele tem, mas não toca nele. Depois Deus permitiu e disse para Satanás: vai lá, toca nele, mas não tira a sua vida. E para por aí. Então Deus vai pertinho de Jó, ele vai caminhando de Jó. Então Jó não entendia muito bem tudo o que estava acontecendo, ele não via o quadro todo, assim como nós também muitas vezes não vamos entender muito bem a respeito de como Deus age nesses momentos. Nós ficamos angustiados porque perdemos isso de vista. E aí, antes de chegar nessa palavra que nós lemos, quando Deus vai então, depois de seus amigos o acusarem, depois de Jó falar a respeito da luta que ele tem com Deus, ou o que Deus está fazendo na vida dele, a partir do capítulo 38 nós vamos ver Deus falar. Se você acha, Deus está dizendo para Jó, se você acha que isso que você pensa de mim é tudo que eu sou, eu quero falar com você agora. E então Deus vai falar no capítulo 38, no capítulo 39, no capítulo 40 e no capítulo 41, é a resposta de Deus para aquilo que Jó está vivendo. Deus vai dizer para Jó: você acha que eu me encaixo na tua caixinha? Você acha que eu sou isso que você pensa que eu sou? E aí Deus vai falando. Leia, é um texto lindíssimo que deixa Jó perplexo de quão alto e quão profundo, infinitamente, eternamente profundo, eternamente alto, Jó então vai se render à grandiosidade do Senhor. E é isso que Deus vai dizer para Jó. Você acha que eu sou isso aí, Jó?
Então, deixa eu falar com você. E aí Deus vai falar nesses capítulos, Deus vai falar sobre a criação, sobre as maravilhas da criação, sobre o seu poder, sobre as grandes forças da natureza, quem colocou cada coisa no seu lugar. Deus vai falar para Jó, de fato, quem ele é. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, o cântico de adoração: ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quem pode ser conselheiro do Senhor? Quem pode ter alguma dívida, fazer com que Deus tenha alguma dívida com ele? Quem deu a ele para que pudesse ser restituído? Não há ninguém assim. Deus vai revelar a sua grandeza para Jó. E aí no capítulo 2, no capítulo 42, no verso 5, que é onde nós lemos aqui, que Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas não falaram tudo ainda. O que Jó está falando é que ele conhecia Deus à distância, ouvindo alguém falar de Deus, mas agora de ver. O que Jó está dizendo aqui é que ele agora está perto do Senhor, ele está conhecendo ao Senhor de perto. Deus fala com Jó aqui através de um redemoinho. Ninguém jamais pôde ver ao Senhor como ele é, por causa do nosso pecado e da santidade de Deus. Então a teofania de Deus, a manifestação de Deus sempre é na pessoa de um anjo. Ele envia um anjo para falar com o homem, ou através do redemoinho, ou através da sarça ardente, lá no monte da transfiguração. E aqui Jó, diante daquele redemoinho, quando Deus fala com ele, ele vai dizer: antes eu te conhecia de longe, agora eu conheço o Senhor de perto. Intimidade com Deus. Querido, nos tempos difíceis, nos tempos de angústia, nós só precisamos saber, a única coisa que nós precisamos saber é que Deus é muito mais poderoso do que aquilo que nós pensamos que Ele é. E Ele é capaz de fazer, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que nós pensamos. Deus não se encaixa na nossa mente. Portanto, o Senhor é contigo. Portanto, o Senhor está contigo no momento de luta. É palavra dele. No momento de angústia, o Senhor está contigo. Nos tempos difíceis, a única coisa que a gente precisa ter é a certeza de que o Senhor está conosco. Isso vai guardar o nosso coração da ansiedade. Isso vai proteger a nossa fé nesse momento de luta, nesse momento de perseguição. Não há palavras para descrever ao Senhor. Palavras que nós usamos, palavras que nós aprendemos com João no Apocalipse: é majestoso, é glorioso. João vai falar de majestade, de glória, de poder e domínio, mas não há palavra humana que possa descrever de fato quem o Senhor é. E como Ele é, Ele nos garante também que um dia nós o veremos com os nossos olhos agora, com o corpo glorificado. Depois que passarmos então dessa vida, nós o veremos como Ele é. E aí nós vamos ver a nossa história e vai dizer: como pode, Fábio, você não ter crido naquele momento nesse Deus Todo-Poderoso? E aqui nós temos a oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo de provação, e que possamos ser como obreiros aprovados, como Paulo vai ensinar, que nós possamos ser obreiros aprovados. E o que é um obreiro aprovado? Além daquele que manuseia bem a palavra da verdade, é um obreiro que jamais esqueceu de que o Senhor está com ele,
Que seja assim na minha vida, querido, que seja assim na tua vida. Não pense que Deus é aquilo que você pensa que Ele é, porque Ele vai muito além. O seu amor excede todo o entendimento. A sua paz excede todo o entendimento. Deus vai muito mais além do que eu possa entender dele e a respeito dele. Mas Ele nos convida a termos um relacionamento com Ele, não apenas de ouvir falar sobre Ele, de ouvir pregações sobre Ele, mas de contemplar a sua presença conosco. Que Ele faça assim na minha vida, que Ele faça assim na sua vida, para que nós possamos dizer exatamente o que Jó disse: antes eu estava longe do Senhor, eu te ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa experiência de Jó termina com Deus o abençoando prosperamente, muito mais do que quando ele era no início. A história dele é uma história viva, de sofrimento, de luta, mas ele termina cheio de dias, com a idade avançada, e vendo os seus novos filhos e os seus novos filhos casarem e terem filhos, e Jó vai ver os filhos dos teus filhos até a 4ª geração. Deus o abençoou poderosamente, e que o Senhor também te abençoe poderosamente. Amém, querido? Guarda essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.